Ao longo da história, ouvimos falar de grandes impérios como Roma, Egito e Babilônia. Mas, e se eu te dissesse que existem civilizações tão impressionantes quanto essas, mas que a maioria das pessoas nunca ouviu falar? Culturas avançadas que floresceram, deixaram monumentos incríveis e depois desapareceram sem deixar muitas explicações. Hoje você vai conhecer civilizações antigas desconhecidas que desafiam o que achamos que sabemos sobre o passado. Algumas tinham cidades imensas, outras dominaram a metalurgia antes de qualquer um ao seu redor. E há até aquelas que parecem ter desaparecido de forma completamente misteriosa. Então, prepare-se, porque esta viagem pela história vai mudar a forma como você enxerga o passado da humanidade. O mistério dos Nocados, a civilização perdida da África Ocidental. No coração da Nigéria, arqueólogos descobriram vestígios de uma civilização que floresceu muito antes do auge dos grandes impérios africanos conhecidos. Os Nocados, uma cultura que existiu há mais de 2.500 anos, criaram algumas das esculturas mais enigmáticas já encontradas. Rostos expressivos esculpidos em terracota, com olhos ovais e um estilo artístico sofisticado. Mas quem eram os Nocados? Os poucos vestígios que restaram indicam que eles dominavam a metalurgia do ferro muito antes de outras culturas africanas. Isso significa que, em uma época em que outras sociedades ainda dependiam do bronze ou da pedra, os Nocados já forjavam ferramentas e armas de ferro, uma vantagem impressionante. E então, de repente, sumiram. Não há registros escritos, não há explicações claras. Alguns estudiosos acreditam que mudanças climáticas e invasões podem ter causado sua queda, mas ninguém sabe ao certo. O que restou foram suas misteriosas esculturas e uma tecnologia que parecia estar muito à frente de seu tempo. O enigma de Sanxingdui, a civilização esquecida da China. Quando pensamos na China antiga, a primeira coisa que vem à mente são as dinastias conhecidas, como a Han ou a Shang. Mas no sudoeste da China, em Sichuan, arqueólogos fizeram uma descoberta impressionante. Os restos de uma civilização completamente desconhecida, que floresceu há mais de 3.000 anos e desapareceu sem deixar rastros. Sanxingdui foi revelada ao mundo na década de 1980, quando escavações trouxeram à tona estátuas de bronze gigantescas, máscaras douradas e artefatos que não se pareciam com nada conhecido da China antiga. As esculturas tinham olhos exageradamente grandes e expressões que pareciam quase alienígenas. O mais intrigante é que essa civilização não deixou registros escritos e não há conexão clara entre ela e as dinastias chinesas conhecidas. As cidades foram abandonadas repentinamente e ninguém sabe o motivo. Alguns acreditam que um terremoto desviou o curso do rio que sustentava sua economia, forçando a população a fugir. Mas porque eles nunca foram mencionados na história tradicional da China. A descoberta de Sanxingdui mudou completamente o que sabíamos sobre o passado chinês, provando que ainda há muito a ser desvendado. O Império Esquecido de Kushan, a ponte entre Ocidente e Oriente. Em uma época em que o Império Romano dominava o Ocidente e a China consolidava suas dinastias, um outro império florescia no coração da Ásia Central, o Império Kushan. Apesar de ser pouco mencionado nos livros de história, os Kushans foram essenciais para a expansão da Rota da Seda e o intercâmbio cultural entre o Oriente e o Ocidente. Originários das estepes da Ásia, os Kushans estabeleceram um império que se estendia pelo que hoje são Afeganistão, Paquistão, Índia e partes da China. Eles foram mestres do comércio, conectando o mundo greco-romano com as riquezas do Oriente. E não apenas isso, foram responsáveis por uma das maiores expansões do budismo, ajudando a espalhar a religião pela Ásia. Seus reis cunharam moedas de ouro com influências artísticas que misturavam elementos gregos, persas e hindus,
um reflexo da diversidade cultural do império. Mas, como tantas civilizações antigas, o Império Kushã enfraqueceu com o tempo e foi absorvido por outras potências emergentes. Hoje, seus vestígios estão espalhados em ruínas pouco exploradas, mas a influência de sua cultura e comércio moldou a história de maneira silenciosa, mas profunda. Os misteriosos Tuana, o reino esquecido da Anatólia. Entre os grandes impérios da Idade do Bronze, como os Hititas e os Assírios, existia um pequeno, mas influente reino que permaneceu nas sombras da história. Tuana. Localizado na região central da atual Turquia, este reino floresceu após o colapso do Império Hitita, por volta de 1200 a.C., e desempenhou um papel crucial nas ligações entre o mundo grego, o Oriente Médio e as civilizações da Mesopotâmia. Os Tuana foram mestres da escrita hieroglífica luvita, um dos sistemas de escrita mais antigos e enigmáticos da Anatólia. Suas inscrições, descobertas recentemente, revelam que esse povo manteve contatos diretos com os assírios e os frígios, tendo influenciado até mesmo a lendária cidade de Troia. Mas o que torna essa civilização ainda mais intrigante é que, apesar de sua posição estratégica e de sua importância política e comercial, o reino desapareceu quase sem deixar rastros. Alguns arqueólogos acreditam que ele foi gradualmente absorvido pelos impérios vizinhos, mas a falta de registros concretos torna sua história um verdadeiro quebra-cabeça. Hoje, arqueólogos continuam descobrindo fragmentos dessa cultura esquecida, tentando reconstruir o enigma do reino perdido de Tuana. Os estranhos senhores de Norte Chico, a primeira civilização das Américas. Quando pensamos nas grandes civilizações das Américas, os primeiros nomes que vêm à mente são os maias, os astecas e os incas. Mas, muito antes de qualquer um deles, uma cultura enigmática florescia na costa do atual Peru, a civilização de Norte Chico. Datada de aproximadamente 3000 a.C., essa foi uma das sociedades mais antigas do mundo, contemporânea das primeiras cidades da Mesopotâmia e do Egito. O mais impressionante, eles construíram pirâmides monumentais, antes mesmo dos egípcios. O sítio arqueológico mais famoso dessa civilização é Caral, uma cidade com grandes plataformas de pedra, praças circulares e um complexo sistema urbano. Mas o que mais intriga os pesquisadores é que, ao contrário de outras civilizações avançadas, não há evidências claras de armas, fortificações ou práticas bélicas. Outro mistério é a ausência de cerâmica e escultura figurativa. Diferente dos maias ou dos egípcios, essa civilização não deixou estátuas de deuses ou grandes inscrições sobre sua cultura. Ainda hoje, novas descobertas estão sendo feitas em Norte Chico, desafiando tudo o que pensávamos saber sobre as origens da civilização nas Américas, o reino perdido de Dilmun, a terra dos deuses da Suméria. Nos antigos textos sumérios, há inúmeras referências a uma terra paradisíaca chamada Dilmun, descrita como um local puro e próspero, onde não existiam doenças ou sofrimentos. Durante muito tempo, os historiadores acreditaram que Dilmun era apenas um mito, até que evidências arqueológicas começaram a surgir. Hoje, acredita-se que Dilmun corresponde ao território da atual Ilha do Bahrein e partes do leste da Arábia Saudita. Há milhares de anos, esse local foi um dos maiores centros comerciais do mundo antigo, servindo como um ponto crucial nas rotas de comércio entre a Mesopotâmia, o Vale do Indo e a Península Arábica. Os arqueólogos encontraram extensas necrópolis, templos e vestígios de uma sofisticada rede de canais de irrigação, sugerindo que os habitantes de Dilmun possuíam uma sociedade avançada. No entanto, o que realmente impressiona é como essa civilização desapareceu da história, sem deixar registros escritos próprios. Os sumérios consideravam Dilmun um reino divino, talvez porque sua riqueza e prosperidade eram inigualáveis para a época. Mas o que levou ao seu declínio?
Mudanças climáticas? Guerras? Enquanto arqueólogos continuam escavando as ruínas desse antigo império comercial, uma coisa é certa: Dilmun pode ter sido esquecida pela história, mas sua influência ecoa até hoje nas lendas e mitos da antiga Mesopotâmia. Os Kamug-Mongols, o império anterior a Gengis Khan. Todos conhecem Gengis Khan e seu vasto império mongol, mas poucos sabem que antes dele já existia uma civilização poderosa na região, os Kamug-Mongols. Esses antigos nômades não apenas influenciaram a formação do império de Gengis Khan, mas também estabeleceram as bases culturais, políticas e militares que seriam usadas séculos depois para conquistar metade do mundo. Acredita-se que os Kamug-Mongols surgiram por volta do século VI, dominando as estepes da Mongólia e da Sibéria. Eles eram guerreiros implacáveis e desenvolveram táticas de batalha que mais tarde seriam aprimoradas por Gengis Khan. Além disso, foram responsáveis por consolidar a cultura xamânica e as tradições espirituais que influenciaram profundamente os povos da Ásia Central. Curiosamente, os registros sobre os Kamug-Mongols são escassos. As poucas menções a eles aparecem em crônicas chinesas e em tradições orais preservadas pelos mongóis modernos. Alguns historiadores acreditam que sua influência foi apagada propositalmente para fortalecer o mito da ascensão meteórica de Gengis Khan. No entanto, recentes escavações na Mongólia e na Rússia vêm revelando artefatos e estruturas que sugerem que os Kamug-Mongols possuíam um nível de organização muito mais avançado do que se pensava. Seria possível que esse reino esquecido tenha sido o verdadeiro precursor do Império Mongol. À medida que novas evidências vêm à tona, os Kamug-Mongols deixam de ser apenas uma nota de rodapé na história e começam a emergir como uma peça fundamental para compreendermos a formação do maior império terrestre da história. A civilização de Indus, o mistério das cidades submersas. Quando falamos da civilização do Vale do Indo, imediatamente pensamos em Harappa e Mohenjo-Daro, duas das maiores cidades desta antiga civilização, que prosperaram entre 2600 e 1900 a.C. Mas o que muitos não sabem é que, além dessas duas megacidades, o Vale do Indo abriga um mistério ainda mais profundo: a existência de cidades submersas e estruturas que desafiam nossa compreensão da tecnologia daquela época. A civilização do Vale do Indo foi uma das primeiras a desenvolver um sistema de planejamento urbano extremamente avançado. Suas cidades eram divididas por ruas retas e haviam sistemas de drenagem que eram muito mais sofisticados que os de algumas cidades modernas. Mas, apesar de todo esse avanço, a origem e o desaparecimento do povo de Indus continuam envoltos em mistério. Recentemente, pesquisadores descobriram ruínas submersas na região costeira do Mar da Arábia, perto da cidade de Dholavira, um importante centro do Vale do Indo. Estruturas que parecem ser de antigas cidades que teriam sido inundadas devido a alterações climáticas, sugerindo que cataclismos naturais podem ter sido responsáveis pelo declínio dessa civilização. Isso pode indicar que o povo do Vale do Indo já enfrentava eventos climáticos extremos muito antes do que pensávamos. Mas a maior questão que ainda desafia os arqueólogos é: como essa civilização, tão avançada em termos de engenharia e organização urbana, desapareceu sem deixar grandes vestígios escritos ou explicações claras sobre seu colapso? Muitos acreditam que o mistério das cidades submersas do Vale do Indo pode estar mais próximo de ser resolvido do que imaginamos. Os etruscos, o povo que influenciou Roma e desapareceu sem deixar rastro. Há mais de 2.500 anos, um povo misterioso governava a região central da Itália, conhecida como Etrúria, antes da ascensão de Roma. Os etruscos, como eram chamados, deixaram uma marca profunda na história, mas sua origem, sua língua e o motivo pelo qual
desapareceram de repente continuam sendo temas de intenso debate. Os etruscos não eram apenas grandes guerreiros, mas também mestres na arte da metalurgia, na construção de túneis e aquedutos e na pintura e escultura. Suas cidades eram organizadas, com templos e praças públicas, e sua cultura foi uma das principais influências na formação de Roma. De fato, muitos dos primeiros reis romanos eram etruscos, e a arquitetura, a religião e até mesmo os costumes romanos foram profundamente inspirados pelos etruscos. No entanto, a maior parte de sua língua ainda permanece indecifrada. Embora muitos fragmentos tenham sido encontrados em inscrições, a escrita etrusca não se assemelha a nada das línguas vizinhas da época, o que dificulta nossa compreensão completa de sua cultura. O mais intrigante é o desaparecimento repentino dos etruscos. Eles foram gradualmente absorvidos pelos romanos, mas sem deixar registros de seu colapso. O que realmente aconteceu com os etruscos? Será que foram engolidos por Roma ou houve outros fatores, como doenças ou invasões, que levaram ao seu desaparecimento? A verdade ainda está escondida, enterrada em antigos túmulos e cidades esquecidas. Os Olmecas, a primeira grande civilização das Américas. Antes das grandes civilizações Maia, Azteca e Inca, existia um povo misterioso e avançado na região que hoje conhecemos como México, os Olmecas. Muitas vezes chamados de a cultura mãe da Mesoamérica, os Olmecas foram responsáveis por várias inovações culturais e tecnológicas, mas seu desaparecimento permanece um enigma para os arqueólogos. O que torna os Olmecas tão fascinantes é a sua contribuição para as civilizações subsequentes da região. Eles foram os primeiros a desenvolver um sistema de escrita, calendário e até mesmo formas de arte que influenciaram profundamente outras culturas, como os maias e os astecas. As colossais cabeças de pedra esculpidas pelos Olmecas são uma das maiores surpresas arqueológicas do mundo, com algumas pesando até 50 toneladas. Os Olmecas eram também mestres da agricultura, cultivando uma grande variedade de produtos, como milho, feijão e abóbora, além de terem sido pioneiros no cultivo do cacau, base da famosa bebida de chocolate. Mas o que aconteceu com essa civilização tão avançada? Embora tenha deixado um legado duradouro, os Olmecas começaram a desaparecer por volta de 400 a.C., e as razões para isso ainda são um mistério. Apesar de tudo o que sabemos sobre os Olmecas, uma grande parte de sua história permanece obscura. Muitas perguntas sobre sua origem, seu modo de vida e seu fim continuam sem respostas, fazendo dessa civilização uma das mais enigmáticas da história antiga. Ao longo do tempo, civilizações inteiras surgiram, floresceram e desapareceram, deixando para trás apenas fragmentos de sua existência. Algumas, como os etruscos e os Olmecas, influenciaram profundamente as culturas que vieram depois, enquanto outras permanecem envoltas em mistério, desafiando nossa compreensão do passado. Cada nova descoberta arqueológica pode mudar tudo o que pensamos saber sobre a história da humanidade. Quantas civilizações ainda estão escondidas sob camadas de terra e areia, esperando para serem redescobertas? Se você quer continuar explorando esses mistérios e aprender mais sobre as civilizações que moldaram o mundo, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E me conte nos comentários qual dessas civilizações você achou mais fascinante. Ou será que existe alguma outra que deveria estar nesta lista? Vamos continuar essa conversa nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.